estamos a começar a desenhar uma engenharia financeira para realizar obras fundamentais para o concelho, que detectamos hoje, independentemente do programa com o qual nos apresentamos, detectamos hoje que são umas novas piscinas para a cidade não para o concelho, peço desculpa, embora localizadas na cidade, mas elas são para o concelho, na medida em que servem a população escolar, e a população escolar é do território todo, não é da cidade. Queremos repavimentar as avenidas e ruas da cidade, queremos requalificar a rede viária municipal e queremos requalificar praças e parques verdes. Isto são investimentos de grande dimensão, para as quais o orçamento anual municipal não consegue dar resposta. Então, mas urge fazê-los. São investimentos que não podem ser adiados. Isto não são investimentos de fantasia, não são investimentos em que se diga que existe aqui a vontade de mostrar obra pública. Não, as piscinas são uma absoluta necessidade. Portanto, se não temos dinheiro para as fazer, para as pagar e fazer de uma vez assim, então temos que arranjar maneira de as financiar. O novo quadro comunitário de apoio não vai apoiar equipamentos desportivos. Então, se não vai apoiar equipamentos desportivos, nós temos que encontrar uma forma de as construir. E já temos isso, os primeiros contactos estão feitos e durante este ano será apresentada na Câmara e na Assembleia Municipal a forma de resolver a situação. Que em relação às piscinas, as ruas, nós não podemos, por falta de dinheiro, deixar que proliferem buracos nas ruas da cidade. Elas têm que ser resolvidas. Este equacionamento desta engenharia financeira está feito. O futuro também passa por promover chaves. Muito em particular, entendemos que o turismo promover chaves para fixar mais uma vez pessoas e para se criar riqueza. O turismo é naturalmente a pedra fundamental, e eu devo dizer, por exemplo, que o investimento que está a ser feito em Vidago com a construção do balneário pedagógico termal está a despertar na sociedade de Vidago, quer internamente, quer de investimento externo, e o antigo Hotel Avenida, que se situa em frente à antiga estação e futuro balneário das termas do balneário pedagógico termal de Vidago, tem o projeto pronto para entrar na Câmara Municipal para ser requalificado. O Hotel Parque, fechado há uns anos, da mesma forma, também tem um projeto pronto de requalificação. O que quer dizer que Vidago, para além de ter o melhor hotel do norte de Portugal, que é o Vidago Palace Hotel, terá mais 3 boas unidades hoteleiras, para além do hotel em funcionamento, o Hotel Primavera, mais 2, o Hotel do Parque e o Hotel Avenida. Não sei se o Hotel Avenida irá ficar com esse nome ou não, mas isso é irrelevante. O que quer dizer que já temos hoje no Concelho de Chaves o melhor parque hoteleiro do norte de Portugal interior. Não é só Trás-os-Montes e Alto Douro, é do norte de Portugal interior. Com mais estas unidades, naturalmente que consolidamos esta liderança em termos de turismo e de hotelaria. O próprio Hotel Aqua Flávia tem um investimento programado para se requalificar e, naturalmente, que isso não é alheio o facto de estarmos a ampliar e requalificar o balneário termal. Portanto, o investimento público e o esforço público que estamos a fazer repercute-se no investimento privado e na requalificação que estão a fazer na parte hoteleira. Portanto, o turismo revela-se como fundamental e nós queremos que o turismo não só atrair pessoas, mas através do turismo a vender produtos flavienses. Não só os que são cá consumidos, enquanto cá estão, mas criar-lhes hábitos e necessidades para que durante o ano, quando estão fora,
consumam também produtos flavienses. Temos que aproveitar esta sinergia de dar a conhecer ao turista os pastéis de Chaves, por exemplo, para que criar a necessidade, ao longo do ano, onde quer que vivam, haja alguém que lhe forneça pastéis de Chaves. Pastéis, fumeiro, todos os nossos produtos gastronómicos e não só, eventualmente até de artesanato. Queremos, para o futuro, ver e conseguir nestes 4 anos criar uma linha de cosméticos através da nossa Água das Caldas, que é, mais uma vez, uma forma de atrair turismo termal. Todas as boas termas do mundo têm um produto cosmético associado. As nossas termas, durante estes anos todos, viveram sem essa necessidade, mas hoje, num mundo cada vez mais global e cada vez mais em competição, também nós aqui queremos acompanhar e temos isso equacionado e estão em ensaio os primeiros 3 produtos. Já estão em ensaio os primeiros 3 produtos. Naturalmente que, associado a isto tudo, temos o desenvolvimento rural e aqui estamos a estudar já ao nível da comunidade intermunicipal a possibilidade de termos em conjunto uma central de recolha dos produtos produzidos no Alto Tâmega para que depois possam ser comercializados em escala. Portanto, o que nós queremos é, em conjunto, ajudar a criar uma empresa, ou mais do que uma empresa, que faça a comercialização dos produtos do Alto Tâmega. Porque muitas vezes o problema é de escala. Nós queremos aumentar a produção de forma a que tenha alguma relevância de presunto de Chaves. Não vale a pena estarmos numa tentativa como estamos, e que naturalmente iremos conseguir, criar a marca novamente como denominação de origem geográfica e mais tarde protegida do presunto de Chaves, se depois não houver produto no mercado para vender. É inglório. É inglório termos a fantasia de termos uma DOP presunto de Chaves e depois o mercado procura presunto de Chaves e ele não existe. Para que isso possa ser possível, temos que ajudar a criar, que se instalem jovens, ou não, ou menos jovens, isso aí é indiferente, mas é evidente que a aposta é sempre nos jovens, para que criem empresas, pequenas empresas, para produzir suínos. Mas para se colocar mais-valia no produto, temos que ir à procura de mercados com grande poder de compra e com disponibilidade para pagar a mais-valia do produto. Neste caso, estamos a falar de mercados europeus, fundamentalmente de mercados europeus. Não quer dizer que não possa haver aqui algum mercado asiático que não é consumidor de presunto, como sabem, porque não comem carne de porco. Neste caso concreto de presunto não é um bom exemplo, mas Estados Unidos ou Canadá eventualmente podem ser um bom exemplo. Mas não precisaremos disso. Mas para se introduzir um produto como o presunto de Chaves, por exemplo, na Alemanha, a produção tem que ter já significado. Porque para estabelecer um circuito de comercialização com algum distribuidor na Alemanha de produtos gourmet, o que nos pedem é arranjem 100.000 unidades. Porque senão, só para vender meia dúzia de unidades, isso ninguém se dá ao trabalho de criar mecanismos de comercialização e de promoção de um produto para os consumidores locais. Ninguém se dá esse trabalho. Mas para nós termos um número dessa natureza, não só temos que ajudar a organizar a produção, mas como temos que garantir eficiência na distribuição e comercialização. Portanto, é esta uma das nossas apostas a nível, não só aqui já de Chaves, já estou para um contexto mais vasto, a nível do Alto Tâmega, para que possamos ter políticas desta natureza. Finalmente, uma 10ª nota, a nossa oposição. E aqui, em particular, a nossa oposição do Partido Socialista.
Tem sido o caminho de apenas marcar a agenda e de manter a sobrevivência política, puxando para a ordem do dia assuntos ou projetos que o município já tem em desenvolvimento. Às vezes, alguém se quer antecipar a dizer que alertou para o problema, para dizer que tiveram a ideia, porque sabem que o problema está a ser resolvido e estamos com ele na agenda. Por outro lado, esta forma de fazer política pela parte do Partido Socialista, em que tem entendimento que a Câmara tudo pode fazer e nunca é feita nenhuma análise retrospectiva de como chegamos hoje a este problema, e eu aqui pontualizo já e não fujo a situação absolutamente nenhuma. O hospital não está bem. Era meter a cabeça debaixo da areia se estivesse aqui a dizer que o hospital está bem. O hospital não está bem e tudo temos que fazer para que ele retome a dinâmica. Mas como é que chegamos aqui? Era bom que o Partido Socialista, quando foca o problema do hospital, fizesse retrospectiva e dissesse: não, fomos nós, num governo socialista, que criamos os hospitais EPE, em que foi um governo do Partido Socialista que entendeu que a gestão pública do Serviço Nacional de Saúde se devia fazer na lógica empresarial. Criaram então os hospitais EPE, quando até à altura do governo engenheiro José Sócrates, o Serviço Nacional de Saúde era gerido como uma administração pública típica, em que o Orçamento do Estado paga aquilo que se gasta. E tem que ter dinheiro para suportar a saúde dos cidadãos. Se o Estado tem que gerar poupança, que gera-se há muitas outras áreas onde se deve gerar poupança, como reafirmei aqui há uns tempos, o Estado deve, na saúde, só querer eficiência, que se gira com a máxima eficiência possível, não à custa de poupança, pela falta de prestação de cuidados de saúde. Isso nós não devemos tolerar que assim aconteça. Mas, de alguma forma, a criação dos hospitais EPE, e o país está todo, tem todo hospitais EPE por tudo, seja lado, sejam unidades locais de saúde, sejam centros hospitalares, é tudo EPE. Introduziram aqui não só a lógica da eficiência, como a lógica de poupem, eventualmente, à custa de prestação de cuidados de saúde. Quem foi que fez isso? Foi um governo socialista, que introduziram aqui a lógica empresarial na saúde. Criou-se o centro hospitalar nesse período. E, desde essa altura até hoje, o que se tem verificado é que a gestão do centro hospitalar, como tem um orçamento pequeno para gerir, que não lhe cobre as necessidades, o que faz é poupar em Chaves para, eventualmente, ter algum dinheiro disponível para gastar em Vila Real. Este modelo, este governo não contrariou, é verdade, este modelo o governo não contrariou, porque este governo está numa situação de contenção de despesas. Também tem este governo a responsabilidade de controlar o déficit e de responder às exigências de uma troika que não trouxe, que alguém lhe colocou cá está a tal retrospectiva. Quem colocou a troika em Portugal não foi o atual governo, foi o governo anterior, mas este governo é que tem que cumprir as metas, porque isto de renegociar dívidas ou não pagar dívidas é a linguagem de quem deve. É preciso saber se os credores estão disponíveis para tal. É que se os credores não estão disponíveis para essa situação, como é que se renegocia com quem? Se não houver interlocutor. Eu empresto o dinheiro nestas circunstâncias. E nestas circunstâncias, o que empresta e o que leva emprestado assinam contratos. E, num Estado de Direito, os contratos são para cumprir e para respeitar, ou então não se assinam. Não é pessoa de bem, é que ele, quando está a assinar o contrato, já está a pensar que a seguir o vai violar e não vai cumprir, e que o vai querer renegociar, o que leva ao descrédito, e quem nos empresta, numa próxima oportunidade, deixa de emprestar. E Portugal não sobrevive sem dinheiro emprestado.
Esta é a verdade. Ou então voltamos aos tempos de miséria, em que destruímos o Serviço Nacional de Saúde, em que destruímos o nosso sistema de educação, etc, etc. Não é isso que se pretende. Esta retrospectiva aqui aplicada às chaves é semelhante. Dá a ideia que quando se chegou aqui nos foi deixado o paraíso e o paraíso foi destruído em função da realidade que temos hoje. Portanto, o hospital temos que lutar e estamos a lutar. Lutamos para a criação da unidade local de saúde. O Sr. Ministro, na última reunião que tivemos com ele e que fui acompanhado por 2 membros da Assembleia Municipal, conforme estava previsto, não foram todos, porque o Sr. Ministro disse-me que só me receberia a mim e que poderia ir no máximo acompanhado por 2 pessoas. Eu disse que seria acompanhado por 5 pessoas, e ele disse-me que não, que só seria no máximo 2 pessoas, e então entendi ir acompanhado pelos representantes dos partidos com maior elementos na Assembleia Municipal, o PSD e o PS. E curioso verificar que a pessoa que me acompanhou à reunião com o Sr. Ministro venha dar uma conferência de imprensa a dizer que a Câmara não faz nada para reverter a situação, quando ele esteve e presenciou, na primeira pessoa, aquilo que eu disse ao Sr. Ministro. Eu devo-vos confessar aqui, não custa nada, que seja público, que depois de eu ter a reunião com o Sr. Ministro, recebi 2 recados. Um recado é que eu nunca devia ter ido falar com o Sr. Ministro acompanhado por quem quer que seja, que eu devia ter ido falar com o Sr. Ministro sozinho, para que o meu diálogo com o Sr. Ministro pudesse ser o mais franco possível. O Sr. Ministro não se abriu, porque eu ia acompanhado, e aquilo que ele pudesse dizer podia ser utilizado de uma forma perversa, o que lhe vem a dar razão, que se verificou, que afinal na conferência de imprensa, quem diz que não se faz nada, estaria disponível para utilizar uma informação tida de uma forma perversa. Segundo recado, que afinal o insatisfeito fui eu, porque fui aquele que mais disse mal do atual sistema, que o representante do Partido Socialista até estava conformado com a situação e que a única coisa que pedia era as tais consultas externas, etc., e pouco mais do que isso. Então a nossa oposição, cá está, quer marcar a agenda, mas não quer contribuir para a solução. Expõe problemas, mas não os equaciona e não quer ajudar a resolvê-los. Nós, em Chaves, não precisamos de que ninguém nos venha cá dizer, sejam os que cá vivem ou os que estão fora, e dentro dos que cá vivem, em particular o Partido Socialista, que nos venha dizer o que é que está mal e o que faz falta. Nós temos absoluta consciência do que está mal e do que está à falta. O que é difícil é encontrar é as soluções para ultrapassar os problemas. E nós, infelizmente, só temos quem amplifique o problema e quem não contribua de forma alguma para ajudar a resolver os problemas. O Tribunal, confesso aqui, pessoalmente, que houve algum fracasso da minha parte. Tentei a diplomacia de gabinete para que a lei tal como estava aprovada, a nível de decreto-lei, tivesse alguma reversão e que em Chaves fossem criadas, segundo as secções civil e criminal da instância central. Apesar de ter tido essa promessa, o resultado final foi a lei que foi publicada e isso não aconteceu. Portanto, aqui a relação que tentei estabelecer com o Governo falhou. O Governo, a Sra. Ministra da Justiça, numa fase final, não levou em linha de conta os argumentos que lhe apresentei. A solução qual é? É continuar a lutar para que o território nacional se organize em torno das comunidades intermunicipais e que deixe de uma vez por todas de pensar em distritos, porque os distritos morreram. Não há nenhuma lei em que tenha o distrito como uma organização territorial. A organização territorial que temos e que apresentamos a Bruxelas tem coincidência entre as NUTs
e as organizações que foram, entretanto, criadas, é no TUM Portugal, o Governo Português, no TES 2, os Governos Regionais e as Comissões de Coordenação, e no TES 3, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas. É esta organização que o país aprovou recentemente e é à volta desta organização territorial que toda a administração pública se deve organizar. Não quer dizer que, em relação a algumas situações e em função da complexidade, não possa haver agregação de uma ou mais do que uma comunidade. E eu dou aqui um bom exemplo. Não tenho nenhum problema em dizer que Trás-os-Montes e Alto Douro deve ter um hospital que se aproxime de um hospital polivalente, o máximo possível de um hospital polivalente, e que esse hospital é naturalmente a Unidade Hospitalar de Vila Real, para que sirva bem a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes e a Comunidade Intermunicipal do Douro. Não tenho dúvidas. Vila Real, nesse aspecto, tem a melhor localização em função da rede viária instalada para melhor servir a população destas 3 comunidades intermunicipais. Mas isso não invalida que o Hospital de Chaves não seja diferenciado numa ou outra especialidade, é isso que eu tenho andado a pedir, quer à ARS, quer ao Sr. Ministro da Saúde e à Administração, naturalmente, do Centro Hospitalar, para que tudo aquilo que não seja de urgência e que possa ser programado, possa ser feito em Chaves, para toda a região. E eu exemplifico. Aqui em Chaves alguém leva a mal que algumas cirurgias do foro oftalmológico sejam feitas no Hospital de Lamego e criticam o modelo. Eu não sei, eu não posso criticar o modelo, porque os cidadãos são transportados, vão de autocarro de Chaves para Lamego e regressam de Lamego a Chaves de autocarro, que é fretado para o efeito. Se o aparelho XPTO, que custa muito dinheiro e que não é possível banalizar a sua existência em cada unidade hospitalar, deve estar num e só num ponto, e se está em Lamego, está inserido na lógica que estava a defender e, portanto, não há mal nenhum que toda a região, para fazer umas cirurgias especiais, não quer dizer que as mais banais não continuam a estar dispersas, e em Chaves continua a haver, e deve continuar a haver, cirurgias de oftalmologia, mas aquelas especiais que exigem um aparelho especial que é muito caro e que só se justifica quando são feitas muitas operações, só se justifica a sua existência quando são feitas muitas operações, então está numa unidade hospitalar. Da mesma forma como ando a solicitar que o Hospital de Chaves seja o hospital de referência para as cirurgias programadas de ortopedia. E então, tudo o que é cirurgia programada de ortopedia, o que quer dizer que Chaves teria o maior número de ortopedistas do centro hospitalar, mais do que Vila Real até, para que todas as cirurgias programadas, e até algumas de emergência, fossem feitas em Chaves. Algumas de emergência, porque aqui em Chaves conhecemos relatos de um cidadão flaviense que de férias no Algarve partiu uma perna e foi estabilizado e mandado para Chaves e operado em Chaves. Portanto, isto é possível. E estamos a falar de uma cirurgia de urgência. Não foi programada, surgiu. Portanto, isso é possível, tanto como é possível, é isso que estamos a lutar. Então, se temos que estar inseridos no contexto do centro hospitalar, porque o Sr. Ministro da Saúde, e há um bocado ia dizer isso, e passou e agora voltou, o Sr. Ministro da Saúde disse: eu não tenho nada contra as unidades locais de saúde, tenha que me provar, através de estudos, que ela é mais eficaz e que serve melhor aos cidadãos. Portanto, mas está em aberto a possibilidade de fazerem esses estudos. Mas enquanto não são feitos, queremos valorizar o Hospital de Chaves e então andamos a pedir para que 2 ou 3 valências tenham como referência o Hospital de Chaves. Eu referenciei 2 e espero que a administração tenha mais dados para me poder referenciar uma terceira, que é ortopedia e fisiatria em Chaves, e eventualmente uma terceira, para que dessa forma possamos sempre garantir a urgência médico-cirúrgica e a nível de consulta estarão todas as valências. Portanto, o Tribunal, falei há pouco, houve aqui um não conseguimento, ou um inconseguimento, como diz
a nossa Presidente da Assembleia da República, e que lutaremos para que um futuro governo, seja deste partido ou de outro, volte a rever a situação e que as comarcas sejam de acordo com as comunidades intermunicipais. A UTAD, o Sr. Reitor não quer manter a licenciatura, ele diz que isto não é um polo, que é uma licenciatura deslocalizada e que não quer manter a licenciatura em Chaves. Não desisti, continuo a negociar com o Sr. Reitor, mas não deixei de começar a fazer os primeiros contactos com outras instituições e, muito em particular, com o Instituto Politécnico de Bragança, para que estes 24 anos de aposta na UTAD, e os 24 anos são facilmente referenciados, são os 12 anos de gestão socialista, o Dr. Alexandre Chaves e Altamiro Claro, e os 12 anos de gestão João Batista António Cabeleira. Não me estou a pôr de fora, certo? Esta aposta na UTAD, esta aposta cega na UTAD, revelou isto. Revelou que a UTAD, de uma forma muito habilidosa, foi secando Chaves, foi acabando uma licenciatura, acabando outra licenciatura, reduzindo isto a uma única licenciatura, em termos de entrada de alunos para o primeiro ano, embora ainda estejam em conclusão alunos da licenciatura em Animação Sociocultural, mas cujo nome já não existe de entrada no primeiro ano, nem em Chaves, nem em Vila Real. O Sr. Reitor quer então acabar com esta licenciatura deslocalizada. Vamos fazer a retrospectiva. Qual foi o período de expansão universitária? Não me custa nada dizer que foi a década de 90. Durante a década de 90, a UTAD expandiu extraordinariamente em Vila Real, em termos de instalações físicas, portanto não se pode queixar de falta de apoio dos governos para construir mais e mais edifícios, e vejam, quem acompanhou a evolução da UTAD em Vila Real, o que começou por ser, e é facilmente referenciada, pela qualidade da arquitetura. A primeira arquitetura fraquita, na fase inicial da UTAD, e na fase de expansão já boa arquitetura. Bons edifícios, ou da biblioteca, etc. Boa arquitetura. E para Chaves nunca disseram nada. Durante a década de 90 tivemos a melhor fase, foi a segunda década, o segundo período da década de 90, governo engenheiro António Guterres, com dinheiro com fartura em Portugal, vindo dos fundos comunitários, o país não estava em crise, enquanto ele esteve no governo não houve crise, até houve um bom crescimento económico, se calhar teve a ver com as bases que lhe deixou o professor Cavaco Silva, e Câmara Socialista. Nessa altura não foi possível, não houve vontade política para em Chaves criar instalações próprias da UTAD, criar a tal unidade orgânica como foi feita noutros locais, e quando referenciam, mas Guimarães tem um polo da Universidade do Minho, pois está bem, mas surgiu logo no início. Não é hoje, numa fase em que o país provoca dificuldades ao funcionamento de todas as instituições, reduzindo os orçamentos. Os senhores reitores estão indignados com os cortes que o Orçamento de Estado de 2014 lhe infligiu para o funcionamento das universidades. É público, e eles vêm a público com isso. Não é neste ano, neste período de dificuldades, que se vai exigir então que criem aqui a escola não sei de quê e que façam instalações. Quando no período, em termos de retrospectiva, no período forte, isso nunca foi conseguido. Isto não invalida que, se o Sr. Reitor quiser apelidar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se deixe chamar UTAD, para se chamar Universidade UVR, Universidade de Vila Real, o problema é dele. Eu sei que o problema destas instituições, ou das equipas reitorais destas instituições, para eles só tem uma preocupação, que é a preocupação com o momento. Que sejam referenciados, no momento fez-se isso. Nunca é a nossa preocupação.
Era bom que daqui a uns anos a minha gestão não tivesse nenhuma referência especial, porque as referências especiais são sempre pela negativa, nunca são pela positiva. As pessoas só estão disponíveis para falar, para dizer mal. Raramente estão disponíveis para falar, para dizer bem. Portanto, eu quero que daqui a uns anos, quando alguém fizer história, este período não tenha nenhuma referência especial. O que quer dizer que as coisas funcionaram e correram bem. Se houver referência especial é porque correram mal. E estas equipas reitorais não se importam de ser referência. Porquê? Eles não são de cá. O senhor reitor, quando se reformar, não vai viver em Vila Real, vai viver algures para Guimarães. Quando deixar de ser reitor, quando se jubilar, e pouco se incomoda que no período dele a universidade deixe de ser o que é, porque este conceito de universidade devia ter associado a um conceito também territorial, e o abandono de Chaves, se isso acontecer, vai acantoná-la à Vila Real e perde esta universalidade de olhar para o território de uma forma correta. Espero ainda conseguir ter argumentos para que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, para além de termos andado a trabalhar na criação dos cursos de nível 5, que naturalmente queremos que aconteçam e que venham, e para isso também já tenho o apoio do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, que me garantiu que criará bolsas de estudo para que alunos frequentem os cursos de nível 5 em Chaves, mas isso não será suficiente, importante, mas não suficiente, porque acho que Chaves merece ter uma escola onde sejam ministradas licenciaturas. E tudo faremos para que isso aconteça. Se não é com a UTAD, será com certeza com o IPV ou em parceria com alguma universidade espanhola, porque dada a nossa localização, a UTAD a viver em Vila Real e a pensar à forma de Vila Real, nunca olhou para a fronteira como uma oportunidade, mas sim como um problema. É da mesma forma como de Lisboa, do Treiro do Paço, sempre olharam para a fronteira como sendo um problema, que é preciso manter o risco sempre no mesmo lugar. Nós, os que vivemos sempre na fronteira, sempre entendemos como uma oportunidade e, realmente, ao longo dos anos, constitui-se como uma oportunidade. Que eu digam aos contrabandistas, não houvesse fronteira, não havia contrabandistas e não havia a economia associada ao contrabando, que todos sabemos que existiu, e existiu com alguma expressão. O Regimento de Infantaria número 19. Lá está a oposição a inventar problemas. E até se diz por aí que o regimento vai fechar. Quando uma oposição que se quer proativa, o que devia dizer era assim: estamos aqui para dar uma conferência de imprensa e para dizer que, como a Câmara Municipal não faz, como a Câmara Municipal, o Executivo não trabalha, nós, através dos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, já contactamos o Ministério da Defesa e sabemos que o regimento de Chaves vai ser reforçado, porque nós fomos pedir ao Sr. Ministro para que fosse reforçado. Isto aqui era uma gestão proativa, que não inventa problemas, mas quando expõe um assunto a público já traz a solução para o assunto. Naturalmente que, uma vez que eles o trouxeram, devo dizer que fui reunir com o Sr. Ministro da Defesa, foi um prazer, foi o meu colega deputado, com quem tenho uma relação simpática, fui acompanhado pelos outros 5 presidentes de Câmara do Alto Tâmega, para mostrar aqui unidade, para dizer que o Regimento de Infantaria tem importância para Chaves e não só, tem importância para o Alto Tâmega, e o Sr. Ministro deu-nos a feliz informação de que o nosso regimento vai ser reforçado e que no novo desenho que tem para as Forças Armadas, que diplomas que foram aprovados na quinta-feira da semana passada no Conselho de Ministros, que agora vão ainda seguir algum processo de consulta, como deve ser, tem que ir ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional, para depois, mais tarde, serem aprovados de forma definitiva e serem homologados ou promulgados pelo Sr. Presidente da República. O regimento de Chaves vai ser reforçado,
vai ter mais homens e vai ter um papel importante no seio da brigada em que está inserido. Não vale a pena andar a levantar fantasmas, porque quando alguém a uma distância tão grande das próximas eleições autárquicas já anda a levantar fantasmas, acho que se vai ainda envergonhar com os fantasmas que anda a levantar. Para terminar, dizer que ainda relativamente à oposição e no que diz respeito à Assembleia Municipal, o relacionamento é absolutamente normal. Quer com os outros partidos representados ou movimentos na Assembleia Municipal, fazem o papel adequado e a Câmara agradece até às chamadas de atenção que são feitas para que, naturalmente, ninguém é perfeito e estamos sempre disponíveis para aprender com quem nos queira ajudar a resolver os problemas do Concelho, que naturalmente que todos somos poucos para os resolver, mas estamos convictos que em conjunto vamos finalmente, quando chegarmos a 2017, dizer que valeu a pena.